Boa tarde. Normalmente, quando o professor de oratória se apresenta, existe aquela curiosidade. Como será que ele vai começar a sua apresentação? Será que ele vai dar algumas dicas já com a sua própria apresentação? Eu vou dizer rapidamente aquilo que é desaconselhável no início de uma apresentação. Primeiro, contar piadas para os ouvintes. Por que é arriscado? Porque o início é um momento difícil da apresentação. A adrenalina acabou de ser despejada no organismo. Estamos tentando ocupar o melhor espaço na frente do grupo, tentando ouvir o som da própria voz. O início geralmente é um momento de desconforto e de insegurança. Chega você com esse desconforto, com essa insegurança, inicia a sua apresentação contando uma piada e a piada não tem graça. Morreu. Não, mas a piada é boa, Polito. Às vezes é pior. Houve uma piada boa de manhã lá em Araraquara, na minha cidade. Vai contar à tarde em São Paulo, a piada boa com essas redes sociais, corre com uma facilidade enorme. Conta a piada com a certeza de que a piada é boa, as pessoas conhecem, não riem, e você fica desestabilizado achando que o problema é com você. Então não pode contar piada. Pode, mas deixe para contar a piada mais no meio da fala, quando você já estiver mais à vontade e o grupo também. Polito, mas como é que eu sei se eu tenho jeito para contar piada? Simples, comece contando a piada em casa. Se nem a família rir, para. Não pedir desculpas aos ouvintes no início da apresentação por problemas físicos. Vai falar que está rouco, resfriado, gripado. Por que vai chamar a atenção desnecessariamente para um aspecto negativo? A mensagem sendo boa, as pessoas nem vão perceber que você está resfriado. O bom no início de uma apresentação, primeiro, é você apresentar uma informação que possa provocar um certo impacto na plateia. Um dos maiores oradores que eu tive a felicidade de conhecer foi o reverendo Borges. Pregava aqui na igreja presbiteriana, no Jardim das Oliveiras, dirigiu Mackenzie durante muito tempo, e ele numa palestra disse o seguinte: eu começo sempre os meus sermões com uma frase que possa provocar impacto, para que as pessoas percebam que algo importante vai acontecer naquela apresentação. E mostrar de uma forma clara que tipo de benefício os ouvintes vão ter com a apresentação. Dessa forma, nós temos uma chance maior de conquistar as pessoas logo no início da exposição. Obrigado por ter indicado o filho para fazer o curso. Ele não foi ainda, não está obediente. Mas um dia vai. Um dia vai insistindo. Com o tempo vai criando juízo e aprende a obedecer os pais. Eu quero falar com vocês, deixa um segundo só. Por favor, nessa sacolinha que está aí, tem um livro, Oratória para Advogados. Pegue na sacolinha que está aí. Uma das sacolas tem um livro, Oratória para Advogados. Eu vou precisar. Por favor, alguém vai lá buscar e pega o livro e traz, por favor. Vou precisar dela já. Enquanto isso, vamos conversando. Lá na minha cidade, em Araraquara, nós sempre fomos muito servidos pelos trens, tanto que a oficina da estrada de ferro era lá em Araraquara. Metade da população trabalhava lá. Então nós sempre andávamos muito de trem. E o trem andava no horário, mas de vez em quando atrasava. E naquela época nós não tínhamos o smartphone para ficar brincando. E você tinha que conversar com a pessoa que estava do lado. E nem sabia o nome da pessoa. Então essa conversa que não levava a lugar nenhum era chamada de conversa de esperar trem. Então, quando você está procurando ganhar no tempo antes que o livro venha, é conversa de esperar trem. Enquanto isso, eu vou dar mais umas dicas. Nós temos que evitar na comunicação, principalmente o advogado, os vícios de comunicação. Né? Tá? Ok? Certo? Percebe? Está entendendo? Todos esses fazem parte da família Doné. Oné é o chefe da máfia. É ele que comanda essa tropa toda. Por que a pessoa usa Oné? Primeiro, porque não tem consciência. É impressionante. Lá na nossa escola, o aluno vai fazer as suas apresentações e nós gravamos o exercício do aluno. E ele fala lá, por exemplo, 2, 3 minutos. Na hora do tape, ele começa a contar, ele fica desesperado.
22 nés em 2 minutos. Nunca na vida imaginou que produzisse tantos nés assim. Se sente desconfiada, desconfortável e vai eliminando. Usa o né também por insegurança. A pessoa, quando está insegura, ao invés de afirmar, ela pergunta. Olha como eu disse, ao invés de afirmar, ela pergunta. Eu afirmei. Se eu estivesse inseguro, provavelmente diria assim. Ao invés de afirmar, ela pergunta. Né? Aí você precisa do né. Tendo a consciência e a segurança para fazer o final das informações, afirmando, quando desejar afirmar, evidentemente, e não fazendo a pergunta, vai usar 3, 4 numa apresentação, não prejudica, faz parte da naturalidade. Outro muito comum é o... por que fica com esse... O pensamento é muito mais rápido que as palavras. A pessoa já sabe o que vai dizer, mas as palavras não apareceram ainda para identificar o pensamento. É como se a pessoa dissesse assim, eu sei o que eu quero dizer, e fica com esses sons irritantes. Nós temos que saber que a pausa silenciosa na comunicação é muito mais produtiva. Muito obrigado. Belíssimo livro, Oratória para Advogados. Alguém já tem esse livro? Nossa, não tem mais o que vender, já todo mundo tem. Vou falar mais sobre ele. Então, o pensamento é muito mais rápido que as palavras. A pessoa já sabe o que vai dizer, mas as palavras não apareceram ainda para identificar o pensamento. É como se dissesse assim, eu sei o que eu quero dizer, Então, a pausa silenciosa é muito mais produtiva, porque pode valorizar a informação transmitida, pode criar uma expectativa sobre aquilo que vamos dizer. E a pausa silenciosa bem feita é sedutora, porque ela demonstra domínio, controle, poder sobre a apresentação. Usou 3, 4, faz parte da naturalidade também, né? Algumas profissões sofrem muito com a comunicação. Por exemplo, o psicólogo sofre, porque o psicólogo, como é que ele desenvolve a sua atividade profissional? Fazendo palestras, conferências, divulgando o seu trabalho. Agora vai o psicólogo fazer uma apresentação, todo desconfortável, inibido, você fala, eu é que não vou me tratar com esse cara se ele não resolver o problema dele. E ele passa a vida toda acadêmica, normalmente, sem ter nenhuma orientação de como falar em público. Da mesma forma, o fonoaudiólogo, que trabalha com a fala, não tem esse preparo para falar em público. O jornalista e, principalmente, o advogado. O advogado, no imaginário popular, fala muito bem, porque as pessoas estão acostumadas a ver aí os grandes oradores, um Valdir Troncoso Pérez, um Durso, Edilson Mogenô Bonfim, vários oradores que se apresentam de uma forma brilhante, assistem aos filmes com aquelas apresentações nos tribunais. Portanto, o advogado, no imaginário popular, fala muito bem. Só que o advogado também, de maneira geral, passa pela vida acadêmica toda, sem se preparar para falar bem, e depois tem que defender a imagem de quem fala bem, sem ter se preparado para isso. E aí sofre muito. E o culpado são os advogados. Vou explicar por quê. Vamos pegar o livro aqui, que era por isso que eu tinha pedido. Vamos ver o que Ernesto Leme disse a respeito da comunicação dos advogados. 40 minutos, eu acho. Olha que impressionante. Como ele vai dando responsabilidade aos advogados. Esta escola sempre foi um berço de oradores. Tivemos-los no passado e os temos no presente entre os seus mestres e os seus discípulos. Da eloquência dos lentes de outrora, invocarei apenas um exemplo, José Bonifácio. Mais próximos de nós, ostentou a congregação os vultos de João Monteiro, Brasílio Machado e Reinaldo Porchat. Entre os discípulos, resumiremos a oratória acadêmica em 3 figuras: Martim Cabral, Marinho de Andrade e Reinaldo Porchat. Isso para não falarmos de Castro Alves, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco
irmãos na campanha da redenção dos cativos e os últimos na luta em prol da federação das províncias. Nada direi quanto aos oradores do meu tempo nem do vosso. Eu os conheci e os conheço. E aqui é que vem a responsabilidade. E podemos proclamar com orgulho que esta casa mantém inalterável a velha tradição da eloquência. Ou seja, menos que isso é frustração. Muito bem, então vamos analisar. Aproveitando os nomes que foram citados por Ernesto Leme. Até quando o advogado não é bom orador, ele passa dentro do folclore como se tivesse sido um orador excepcional. Vamos pegar um exemplo que provavelmente vai surpreendê-los. Rui Barbosa. Temos como um grande orador. Então vamos ver porque Rui Barbosa foi um péssimo orador. Eu tive a felicidade de conviver nos últimos anos de vida com o professor Silveira Bueno, um dos maiores filólogos da história do nosso país. Quando ele tinha 93 anos de idade, por causa dessa amizade que nós tínhamos, eu o convidei, ele foi para a nossa escola fazer uma palestra. E falou durante 34 minutos diante de uma grande plateia. E ele dizia o seguinte: qual é a melhor voz do orador? E quem conheceu o Silveira Bueno sabe que ele tinha uma fala meio italianada, porque ele foi educado na Europa. Ele dizia assim: qual é a melhor voz para o orador? É o barítono. É o barítono porque ele pode subir até o tenor e baixar até o baixo profundo. Rui Barbosa não tinha essa inflexão de voz. Quando ele começava a ler, porque nunca fez outra coisa senão ler, ele começava a ler num tom a uma oitava acima do normal em que ele se expressava. E durante 2, 3 horas, com aquela voz de tenorino, batendo nos ouvidos da gente, sem nenhuma inflexão de voz, sem nenhum gesto, nada. Era de morrer, era de matar a gente. Se ele viesse para este curso, o meu, imagina, ele seria reprovado. Imagina eu reprovando o Rui Barbosa. Agora, por que o Silveira Bueno tinha essa autoridade? Primeiro porque ele comentou que assistiu pessoalmente a 3 apresentações do Rui Barbosa no Teatro Municipal. Em 1930, Silveira Bueno escreveu um livro chamado Califasia, Califonia, Calirritmia e Arte de Dizer. Um livro que foi publicado até recentemente, orientando os oradores como usar a voz. Em 1933, ele escreveu A Arte de Falar em Público, que foi publicado até recentemente. Portanto, alguém com a experiência dele, que se dedicou ao estudo da comunicação e que assistiu o Rui Barbosa. Mas ele diz algo interessante. O Rui Barbosa era um orador para ser lido, não para ser escutado ou ouvido. O que ele escrevia era uma maravilha. Ninguém escreveu melhor que Rui Barbosa. Somente o padre Vieira, que foi o professor dele. Mas para ouvi-lo era uma penitência. Bom, aí você fala, mas será que é verdade? Vamos analisar. Qual foi o melhor discurso do Rui Barbosa? Evidentemente que foi Oração aos Moços. Discurso que ele escreveu para ser o paraninfo da turma da Faculdade de Direito de 1920. Só que em dezembro de 1920, Rui Barbosa estava doente, não puderam fazer a formatura e adiaram a formatura para o dia 29 de março de 1921. Ele não se recuperou e 2 estudantes formandos, o Junqueira, que foi o orador da turma, e o Melo, que foi um dos formandos, eles foram até Petrópolis, onde vivia o Rui Barbosa, pegaram o discurso que estava pronto e trouxeram para São Paulo, e no dia da formatura quem leu foi o Reinaldo Porchat. Ou seja, o melhor discurso do Rui Barbosa não foi nem proferido por ele, foi proferido pelo Reinaldo Porchat. Aí você diz assim, bom, Polito, mas e o Águia de Aia? E o Águia de Aia? Todo mundo fala do Águia de Aia, aquele que foi lá e falou em não sei quantos idiomas, não sei quantos dialetos. Muito bem, vamos analisar. Em 1907, o Brasil iria participar da Conferência de Paz em Haia. E o Barão do Rio Branco, que era o chanceler das Relações Exteriores, queria fazer bonito. E convidou 2 dos maiores nomes que nós tínhamos à disposição. Joaquim Nabuco, e, sem dúvida, o maior orador da história do Brasil, e o
o Rui Barbosa, que era o escolhido pela imprensa, eles gostavam muito do Rui Barbosa, mas dois egos, duas estrelas não se bicam muito e não quiseram comparecer juntos, tanto que o Joaquim Nabuco, diplomaticamente, disse o seguinte: eu, como embaixador dos Estados Unidos, não posso ficar numa posição inferior à do Rui Barbosa. E Rui Barbosa, com a inteligência dele, não pode ficar numa posição inferior à minha. Bom, o Rio Branco, percebendo que aquilo era um jogo de egos e que eles só estavam digladiando ali para que não ficasse um perto do outro, ele resolveu formar a delegação dos Águias e convidou os dois para que participassem. Joaquim Nabuco, percebendo que era só um artifício, fechou a questão e simplesmente não compareceu. E Rui Barbosa foi chefiando a delegação dos Águias. Portanto, quando diz que Rui Barbosa foi o Águia de Haia, porque ele foi um dos Águias de Haia na Conferência de Paz de 1907, e não porque ele foi lá e arrebentou com aquela comunicação toda. Então vejam como é preciso tomar cuidado, porque a imagem do advogado é aquele de quem fala bem. Agora, há advogados que se apresentaram de forma brilhante e extraordinária. Olha que eu ouço discurso na minha vida. Eu sou professor de oratória há 42 anos. Ouço discurso todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, sábados, domingos, feriados. Tudo quanto foi tipo de discurso. Mas como esse, eu nunca vi na minha vida. Nunca. De um advogado. Os abolicionistas de São Paulo resolveram fazer uma homenagem a José Bonifácio. Prepararam uma festa maravilhosa para José Bonifácio. Prepararam uma festa com bandeirinha, tapete, aquilo lotado, cheio de gente, e convidaram Brasílio Machado para ser o paraninfo da turma, para ser o grande homenageador do José Bonifácio. E José Bonifácio preparou o seu discurso, e quando, chamado de paladino do direito, grande orador, ele foi pouco antes da homenagem, ele descobriu que José Bonifácio não tinha dado a mínima importância e não tinha comparecido ao evento. Olha a situação do Brasílio Machado. Tem que fazer a homenagem, lógico que não poderia falar mal do homenageado, mas também não poderia fechar os olhos diante da revolta daquelas pessoas. As pessoas estavam frustradas, prepararam uma palestra, uma homenagem tão bonita e o homenageado não compareceu. No início, ele toca na ferida, dizendo que estavam ali presentes para homenagear, mas que ele não compareceu, que aquilo provocava uma revolta muito grande, e já com a sua diplomacia dizendo que se refletisse um pouco, essa revolta deveria ser moderada, e dizendo também que José Bonifácio era muito tímido, que não gostava desses eventos, que ele preferia ficar no seu canto. E aí, de forma genial, ele transforma a ausência de José Bonifácio no momento de homenagem maior ainda. Vejam só o que ele fez. Toda vez que eu leio esse discurso, eu fico emocionado, porque eu fico imaginando a situação do orador, tendo que homenagear, não podendo falar mal, e ao mesmo tempo tendo que dar ouvido àquelas palavras. Olha que disse o que disse Brasílio Machado. Tenho certeza que vocês também nunca viram nada tão maravilhoso na vida. Senhores, se não me fora consentido dominar as revoltas do pesar, que uma circunstância do momento instiga, mas que a reflexão modera, e eu pudesse, numa síntese enérgica, condensar as interrogações que mal se calam na boca de quantos me escutam, sob cada palavra minha, eu deveria sentir as palpitações de uma surpresa amarga, e em cada gesto deveria adivinhar o constrangimento. Por que nos reunimos? Para afirmar. E o que afirmamos? Uma homenagem. Mas quem pressuroso acode recebê-la? Ninguém. Pois que o eminente cidadão em cuja honra se organiza essa homenagem não pôde vencer as travadas linhas da solidão e da modéstia em que se isolou, e destarte se esquiva as exclamações que o esperavam. Não, senhores, o que afirmamos não é um homem, é um princípio. Não é a estátua, é a significação.
Não é o foco, mas a irradiação. Não é a pessoa, mas a propaganda. Agora é que vem o momento de gênio. Ausente, José Bonifácio se distancia, mas pela elevação. A luz, quanto mais sobe, mais se aproxima. A ideia, quanto mais domina, mais se eleva. Senti-lo ausente é mais significativo que o saudar de perto. Coisa de gênio. Ele faz a comparação com a luz quanto mais sobe, mais ilumina, a ideia quanto mais se afasta, mais domina. Coisa de gênio. Então vejam só, por esses exemplos, como a imagem do advogado, como grande orador, acaba prevalecendo no imaginário popular. Pessoal, eu trouxe para vocês esse folheto chamado 10 dicas para falar melhor. Tudo que é preciso, importante saber sobre voz, vocabulário, expressão corporal, planejamento de apresentação, vocês vão ter aqui. Na saída, eu pedi para deixar, trouxe um para cada um. Se cada um pegar um, vai dar para todo mundo. Foi um prazer enorme estar com vocês hoje aqui, pessoal. Muito obrigado, felicidade a vocês.